pessoas! Tudo bem? Então, voltei. Eu tinha prometido ontem, dia 13 de outubro, vir para gravar o vídeo e contar algumas coisas para vocês, mas eu tive alguns problemas, tipo assim, quem é casada vai me entender, tinha coisas pra fazer em casa, tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, tinha coisas pra fazer mesmo e não deu pra vir. Mas, né, eu me organizei melhor hoje de manhã e estou aqui para falar pra vocês sobre como começar o processo de K1 e o que fazer nos momentos entre momentos que você acabou de receber alguma atualização no seu processo e aí você fica meio perdido, tipo, o que eu vou fazer? Ok? Então, para começar, né, a gente tem... como é que a gente vai começar esse processo? Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme, mas que seja. O importante é tirar a dúvida das pessoas. Então, o que você deve fazer primeiro de tudo? Você tem o namorado ou a namorada, tá? E aí, primeiro de tudo, tem muita gente que pergunta: mas eu tenho que estar no Brasil para dar entrada no processo? Não, gente. A pessoa que precisa estar no Brasil ou precisa estar nos Estados Unidos para dar entrada no processo é o noivo ou a noiva, a parte americana da história, tá? Você pode estar, vamos supor que você está aqui nos Estados Unidos, você tem visto, você pode estar aqui, ou você era au pair, ou você, sei lá, e você está querendo fazer o visto de noivo e tal. Como demora, gente, é um processo que demora. O que eu aconselho? Se você já estiver fora, já estiver com a pessoa aqui nos Estados Unidos, fica aqui, tá? É até melhor você gastar um pouquinho menos de dinheiro nesse começo do processo, mas tipo, é menos estressante você ficar só sem a pessoa, tá? Mas o mais importante aqui é a parte americana esteja aqui. Então, aí tem uns formulários, eu vou tentar postar no corpo do vídeo, na descrição do vídeo, na verdade, exemplos de formulários, links para os formulários que você vai precisar para o começo. Preencher os formulários tudo direitinho. O que vai precisar? Que eu acho que é a parte mais, até meio que rápida, porque assim, a gente tem uma dúvida ou outra, mas no geral você dá pra entender direitinho como é que faz. Aí você precisa das provas de relacionamento. Isso eu tô falando, gente, é no geral, tá? Cada caso é um caso. No meu caso, inclusive, eu preciso de um pouco mais disso do que isso. Porque, por exemplo, eu nunca fui casada, mas meu noivo na época, atual marido, ele foi casado antes e foi casado com uma brasileira. Era divorciado. Quando a gente se conheceu, era divorciado 5 anos. Fazia 5 anos já. Então a gente precisou de algumas coisas. Houve uma peculiaridade também no processo, porque, enfim, a relação com a ex não era lá essas coisas, e aconteceram coisas muito chatas, e acabou que meu marido teve alguns problemas. Se vocês me procurarem em particular, aí eu explico melhor, mas nada que atrapalhasse o nosso processo. E obviamente que assim, a cultura é muito diferente, americana e brasileira. Então eu vou explicar melhor, mas eu prefiro explicar particularmente. Eu não vou querer explicar no vídeo agora. Nada sério, nada que a pessoa fala: ai meu Deus, pronto, agora lascou a minha vida. Não, calma. Nada sério, nada que não pudesse ter sido resolvido, tanto que foi resolvido e a gente tá aqui. Tem casos mais complicados que as pessoas conseguem também, então calma, tá? Na verdade eu faço vídeos pra dizer às pessoas: calma, minha gente, tem como resolver, tem como chegar, tem como ajudar, tem como, tá? Calma. Então, aí você reúne as provas de relacionamento. Ai, Regina, o que é prova de relacionamento? O que eu considero prova de relacionamento? Você imprime histórico do Skype, você imprime histórico do Gtalk, você imprime histórico do Facebook, quando eles falam, é porque meu Facebook é em inglês, então coloca assim, see friendship, eu não lembro eu não sei como é que tá em português isso, mas enfim, onde fala como começou a amizade de vocês no Facebook. Então, quando você clica ali, vai mostrar desde quando vocês se adicionaram, tudo que você mudou, quando você colocou em um relacionamento, quando você colocou noivo, alguma coisa assim. Tudo, tá? Que mais?
cópia de ticket de voo, carta, presente, agora tudo com cópia, não manda nada original. Por quê? Pode ser, e é uma possibilidade, pode ser que você receba um RFI. O que é um RFI, Regina? Request of Evidence, que é quando eles assim acharam que é insuficiente o que você mandou, então eles vão pedir mais alguma coisa. Então, neste momento, aí você manda o original, mas antes você já tinha mandado a cópia, tá? Manda só cópia. Beleza. Aí você reuniu tudo, tá? Qualquer parte do processo que eu tô falando, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixa mensagem no descrição do vídeo, ou me procura no Facebook, alguma coisa, e a gente resolve. Aí tudo bem. Aí você reuniu tudo, juntou tudo. Quer dizer, antes disso, desculpa. Aí você, qual é que é a sua função? Vamos supor que a sua situação seja igualzinha à minha. A minha foi, eu estava no Brasil e meu noivo estava aqui, meu marido agora, né? Estava aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece? A gente, no começo, precisa enviar um documento assinado e datado. Só um, a gente precisa enviar para o noivo, né? Ou para a noiva. Que é o G325. Então, o que acontece? Eu aconselho, porque se for de caneta preta, é fácil você pensar que foi escaneado. Azul também, mas eu acho que azul é mais difícil você fake it, você fingir. Então, eu fiz de caneta azul, tá? Tô só dizendo como foi o meu, eu quero deixar claro que assim, eu não sou advogada, não trabalho com questões legais, nada disso, eu tô só dizendo como é que foi o meu processo. Então, você tem que enviar para os Estados Unidos, sim. Ah, Regina, mas internacional, sim, precisa enviar para cá, para os Estados Unidos, precisa. Eu já vi gente tendo RFI porque pediu pro marido ou noivo, na época noivo, escanear. E aí não aceitaram porque viram que não era compatível. Então, você tem formulários, você tem evidências e você tem uma carta que diz que você tem intenção de casar com o seu noivo ou noiva em 90 dias que você chegar aqui. Essa carta, gente, tem exemplo, tem modelo que é somente para você imprimir, botar seu nome e assinar. Desculpa, outra coisa que você precisa fazer também. Só um formulário e isso, tá? Todo o resto vai ser o noivo ou a noiva que tá aqui que vai ter que fazer. Claro que às vezes acontece de o noivo ou a noiva que mora aqui trabalhar muito, às vezes vai ser você que vai ter que preencher tudo e vai mandar pra pessoa só pra ela assinar. Mas isso não é difícil, tá? Tem sempre gente pronta pra ajudar. Eu tô pronta pra ajudar. Se for alguma coisa que eu não sei, eu coloco você em contato com outras pessoas que sabem melhor. Mas beleza. Fez isso, aí o noivo ou a noiva daqui dos Estados Unidos pega. Gente, essa é informação de agora, desse momento que eu tô falando com você. Eu não sei daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 2 meses, daqui a um dia, eu não sei. Pode ser que mude, por favor, www.uscis.gov. Sempre vai lá e checa as informações, porque é o que tá lá. Tô falando agora, nesse momento, e na época que eu fiz também, todo o pacote, bem bonitinho, bem organizado. Eu tenho nos meus vídeos, é só procurar como é que ficou meu pacote. Inclusive, tô lembrando, porque eu vou falando, eu vou lembrando. Aí eu lembrei. Eu também enviei fotos, eu não lembro agora se foi 5x5 ou 5x7. Mas dá uma olhada, antes de você enviar tudo, dá uma olhada no seu pacote, se tá faltando alguma coisa, dá uma assistida nesse vídeo que eu falei pra você, e aí você confere. Pergunta, checa tudo direitinho. Bom, aí depois de tudo ele vai colocar um chequezinho ou um money order, não sei, dá uma olhada no site para ver o que eles pedem, de $340. Pronto, sua petição inicial já foi enviada e aí você vai esperar. Aí tem gente que demora muito, tem gente que não demora. No meu caso foram 3 dias. Tem gente que demora 1 semana, tem gente que demora 2 semanas, tem gente que nunca recebe. Entendeu? Não se sabe. Mas eu recebi uma coisa chamada NOA1,
em 3 dias. O que é isso NOA1? NOA1 é Notification of Action, que é uma notificação de que eles fizeram alguma coisa com você, houve alguma ação. Esse NOA1 sempre é o que é para dizer, olha, a gente recebeu o seu pacote. Agora vamos começar a analisar, ok? Beleza. E aí, no meu caso, a gente enviou 7 de setembro de 2012 nosso pacote, e a gente passou por uma slowdown muito grande no USCIS para dar os NOA2s de todo mundo. Nossa, foi um sofrimento muito grande, porque quando a gente aplicou, um pouquinho antes da gente aplicar, quando a gente começou a mexer com os papéis, a gente viu gente que foi aprovada em 3 meses. Daí, quando a gente enviou, a gente viu que estava dizendo que a média de aprovação era 5 meses. Pois nossa petição foi aprovada em 7 meses e 13 dias. Então você imagina o desespero, porque você não tem como você saber, entendeu? Não tem como você saber se vai ser aprovado, se não vai, que horas que vai, que horas que não vai. Não dá pra saber. É só, assim, você ter muita fé e pronto, fazer suas orações e continuar vivendo sua vida. Se você trabalha, eu digo, pode ser o trabalho mais chato do mundo, trabalhe. Porque pelo menos você tira sua mente disso. Mas, enfim. Depois desses 7 meses e 13 dias, aí foi um dia muito interessante, eu estava conversando com meu noivo, porque ele estava de folga, na época noivo, estava de folga do trabalho, eu cheguei do meu trabalho correndo para fazer Skype com ele, a gente fazia Skype todos os dias, e gente, eu sofri muito, e ele também, coitado, porque a gente mora aqui na Califórnia, ele tá aqui na Califórnia, e eu morava em Recife, então são 4 horas a menos. Quando é verão, 5 horas a menos. Ou é inverno, alguma coisa assim. Não lembro ainda. Mas enfim. Então eram muitas horas de diferença. Então um dos dois sofria, ou os dois sofriam juntos. Mais pro final os dois sofriam juntos. Porque eu acordava, eu ficava conversando com ele. Nesse dia eu, por exemplo, cheguei do trabalho umas 7 horas, 7 e meia. Fiquei conversando com ele até acho que umas 11 horas da noite. Isso 11 horas da noite aqui, lá era tipo 7 horas da noite, mas ele tinha as coisas pra fazer. Às vezes eu tinha que acordar de madrugada, tipo 3 horas da manhã, que era tipo 11 horas da noite aqui, e aí ficava até uma e pouca da manhã, enfim, é sofrido. Mas enfim, aí a gente tava conversando, a gente começou a conversar umas 7 e pouca e tal, isso, aquilo outro, rimos bastante, conversamos muito, estávamos fazendo planos para o futuro como sempre. E aí acho que depois de umas 2 horas que a gente tava conversando, porque sim, a gente demorava bastante tempo, eu olhei no site quando a gente começou a falar, e depois, umas 2 horas depois, e aí gente, eu fiquei desesperada, fiquei louca, olha, é uma sensação muito boa. Aí eu vi que tinha mudado e chegou no dia 23 de abril de 2013, o NOA2. Demorou muito. Mas enfim, foi muito feliz, muito alegre. Eu fiquei, nossa, ai meu Deus, foi fantástico. Ai, Regina, e agora? Porque chegou agora o NOA2. O que a pessoa vai fazer da vida? Gente, primeira coisa, tem várias coisas pra você fazer depois do NOA2. Por quê? Pensa bem, depois na hora da entrevista, você tem formulários para entregar, você tem coisas para levar, tem que preparar um pacote, um outro pacote, na verdade mais completo e maior do que o I-129F, a petição inicial para K1, né? Mas assim, você não sabe quando é que vai ser a entrevista. Em média, depois de uns 2 meses, mais ou menos, que você teve o NOA2, você vai ter sua entrevista, né? E você pensa assim, poxa, 2 meses é um tempo monstruoso e grande. Não, gente, não é, tá? Demora quase nada pra passar. Tô dizendo em média, e tô levando em consideração o meu caso. Por exemplo, eu recebi o NOA2 no dia 23 de abril, dia 18 de junho foi a minha entrevista. Mas isso levando em consideração que o RDJ não estava demorando, o RDJ foi gerado 10 dias depois da minha aprovação. Gina, o que é RDJ? Calma. RDJ, porque a gente vai fazer a entrevista no Rio de Janeiro, tá? Não se engane, você pode morar em Brasília, você pode morar em São Paulo, você pode morar em Recife, como eu morei em Recife, eu tava morando em Recife, não importa,
a sua entrevista de visto será no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o único consulado, mesmo que em Brasília seja uma embaixada, não interessa, é o único consulado no Brasil que emite visto imigrante. Tá? Então o que acontece? Aí, assim que a gente recebeu, eu já fui correr atrás de... no mesmo dia eu comprei as passagens da gente. Aliás, desculpa, no dia que a gente ficou sabendo a data da entrevista. Porque sem saber a data da entrevista, claro, você não tem como agendar voo, né? E hotel. Mas tá, depois que a gente recebeu o NOI2, aí, primeiro conselho, cheque as suas vacinas, tá? Porque 1000 coisas acontecem. Você pode ter posto de saúde fechado perto de você, você tem que correr atrás de um que você não sabe. Eu tive que pagar, gente, eu não lembro, eu acho que foi em torno de 100 e alguma coisa que eu tive que pagar de uma vacina que assim, eu tinha todas as vacinas, mas antes de... mas depois que eu vim pra cá, porque eu morei aqui nos Estados Unidos um tempo, eu fui au pair aqui, voltei pro Brasil. Nessa minha volta eu já não achei minha carteira de vacinação. E minha mãe foi fantástica, ela deixou minha carteira completinha, tava tudo completinho. Na época que eu fui au pair, eu só precisei tomar uma vacina que era obrigatória, que era pra todo mundo, mesmo que você já tivesse tomado, você tinha que tomar. Que era a MMR, que é sarampo, rubéola e cachumba. Mas eu tinha tudo. A enfermeira, quando ela olhou, falou assim: poxa, que mãe cuidadosa. E aí o que aconteceu? Na ida para os Estados Unidos, na volta para cá, perdi. Então, perdi, acabou, não adiantava mais chorar, tinha que correr atrás e ver qual era a vacina. Aí eles dão uma lista para você, aí você já contacta o médico que você acha que você vai fazer os exames, porque sim, você vai ter que fazer exames pelo consulado. E são exames super simples, não tem nada de sério, mas assim, para você ir para esse exame, você tem que ter o máximo de atualização possível da sua vacinação, levando em consideração a sua faixa etária. Por isso que é interessante você decidir qual é o médico que você vai, manda e-mail para ele, que tem no site, nesse site do USCIS, ele fala, dependendo do seu país, quais são os médicos cadastrados pelo consulado, né? E aí você decide qual é o médico que você quer ir, manda e-mail para ele, se comunica com ele e ele vai mandar uma lista para você de vacinas e é por faixa etária. Tem faixa etária que você não toma certas vacinas, tem outras que você toma, enfim, é diferente. Não vou nem aqui falar o que precisa para cada pessoa, porque por faixa etária, minha gente, né? Cada um tem a sua idade e vê o que é que precisa na época. Então eu tinha quase todas as vacinas tomadas, mas aí faltou algumas. Aí eu tive que tomar algumas vacinas. Só paguei uma, foi essa de 100 e pouco, que eu não lembro, desculpa, não vou lembrar agora qual foi a vacina. Mas as outras, todas eu consegui achar de graça. Postos diferentes, eu fui lá, cheguei lá e falei assim: eu preciso tomar tal porque eu vou fazer entrevista para o visto de noiva no consulado do Rio de Janeiro, eu preciso estar com... tá, ok. Já aplicou? Acabou. Pronto, tranquilo. Não tive problema. Que mais? Pronto, atualizou vacina, beleza. Enquanto você tá fazendo uma coisa e outra, né? E eu, no meu caso, tive pouco tempo. Eu senti que eu tive pouco tempo porque eu tava trabalhando muito. Trabalhava 5 vezes 8, 45 horas por semana. Tava trabalhando de segunda a sábado meio período. Então, eu realmente, às vezes, não tinha muito tempo para cuidar das coisas. Então, eu fui fazendo uma coisa paralela à outra. Fui atualizando as minhas vacinas e comecei a mexer com os formulários. Nesse ponto, você tem mais formulários para fazer, tá? Tem um formulário só, que é o I-134, que é o Affidavit of Support, que é o único formulário que você precisa que tenha a assinatura do seu noivo ou da sua noiva. Por quê? Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você precisa ter uma coisa chamada sponsor, ou uma pessoa que é responsável por você financeiramente. Mesmo que essa pessoa não seja, que aí é co-sponsor, e aí
Bom, eu vou só explicar rapidamente como é que funciona essa história. Vamos supor que, só um exemplo, vamos supor que a pessoa com quem você vai casar aqui nos Estados Unidos ainda esteja fazendo faculdade, não esteja fazendo dinheiro suficiente para sustentar você. Existe uma linha, uma poverty line, que é, tipo, a pessoa precisa ganhar X morando nesse estado pra manter você e ela mesma. Ela faz abaixo, beleza. O que acontece? Você vai e contacta um co-sponsor. Às vezes o co-sponsor é a mãe ou o pai dessa pessoa. Quando combina o dinheiro dos dois, isso é uma possibilidade, tá? Pode às vezes a pessoa não fazer dinheiro nenhum e ser os dois, os pais, o pai e a mãe da pessoa. Às vezes é um amigo, um tio, não importa, tá? O que importa é que você tenha alguém que possa manter você aqui nos Estados Unidos. Essa é a ideia. Então, aí essa pessoa vai mandar o I-134, tá? Eu mandaria o do noivo também, eu preencheria o do noivo ou da noiva também, mesmo que a pessoa ou ela não fosse fazer dinheiro nenhum, ou ela fizesse muito pouco dinheiro e não fosse ela que fosse seu sponsor, porque eu acho interessante provar que você casou com aquela pessoa, mas aquela pessoa não pode te sustentar, não pode ser seu sponsor, então você tem outras pessoas. Quanto mais provas você tiver das coisas, melhor. E isso vale para as provas de relacionamento. Ok? Então é só esse documento, precisa ser assinado. Agora o que acontece? Muitas vezes, quando é para vir dos Estados Unidos para o Brasil, às vezes coisas são extraviadas. Claro que vice-versa também funciona. Mas, neste caso, o consulado americano no Rio de Janeiro aceita se forem documentos escaneados. Vai entender. Eu já vi várias pessoas falando isso. Várias situações onde as pessoas dizem, não, mas escaneado vale. Então, por exemplo, a única coisa original que você deve ter são os formulários, todo o resto cópia. Então, por exemplo, você precisa de paychecks, assim, as folhas de pagamento dele. Isso é em geral, tá, gente? Tem cada caso é um caso, tem outras coisas. E aí é bom você ir correr atrás do que é o seu caso mesmo. Procurar perguntar, procurar saber. Então, aí você manda paycheck, ele manda, né, ou ela, manda paycheck, manda um histórico da conta bancária, manda, que mais? Tem um documento chamado 1040 e tem outro chamado W2. Se eu não me engano, tem que mandar os dois. Mas precisa ir atrás de saber como é que é o seu caso e também de como são os documentos certinho, porque pode ser que isso que eu estou dizendo já tenha mudado. Não sei. Estou dizendo como foi a minha situação. Então, aí ele manda essas coisas. No meu caso, meu noivo não mandou na época, porque ele vinha pra entrevista, ele veio pra entrevista me ver. Gente, não é obrigatório, tá? O noivo vir ou a noiva vir pra entrevista. Eu vi muita gente sendo aprovada sem precisar do noivo. Só que de uns 2 meses pra cá começou a acontecer um fenômeno negativo, eu diria, que é assim, você não é obrigatório, mas aí chega lá, o cônsul olha pra sua cara e faz assim, desculpa, a gente não vai continuar a sua entrevista, volte aqui quando a gente avisar pra você voltar com o seu noivo ou a sua noiva. Complicado, mas tem acontecido. No meu caso, como eu já tinha tirado um visto de au pair antes e sou um pouco traumatizada com visto para os Estados Unidos, então foi uma coisa que, assim, eu nunca exigi muita coisa do meu noivo na época, mas assim, uma das coisas que eu exigi desde o começo, quando a gente foi entrar com esse processo, foi que ele estivesse presente comigo na entrevista de visto. E aí ele estava, então ele veio trazendo todos os documentos. E aí você tem os formulários que você precisa, provas de relacionamento
que tá continuando, porque você tinha mandado no I-129F, né, o seu noivo ou sua noiva, porém, eles precisam saber que vocês continuam no relacionamento, que as coisas continuam acontecendo, que vocês continuam se falando. Então, o que vai acontecer? Enquanto que, vamos supor, com o histórico do Skype, com o negócio do Facebook, nananana, você pegava uns recortes, tipo assim, um no começo do relacionamento, um no meio, um mais próximo de quando você ia mandar o pacote e tudo mais, e mandava, não é um negócio, a petição inicial não é um calhamaço de papel, é uma coisa menor, tá? É só para eles saberem que, olha, está acontecendo este relacionamento, blá 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 blá, né? Já na entrevista, nego, nega, o babado é mais forte. Então, todo aquele calhamaço que você imaginar é o ideal. Tem gente que leva menos. Vou ser muito sincera com vocês, a prova de relacionamento eu não precisei mostrar uma que fosse, tá? Uma que fosse. Na minha entrevista,